Fala, meu querido aluno, professor Thiago Penha aqui mais uma vez, aprendendo Química com vocês. E, como sempre, você é o nosso convidado, você que está acompanhando aqui nossas aulas, aproveita e compartilha com os amigos, tá? Liga pro colega, convida ele para aprender um pouquinho de Química, tá? E para você se preparar para o seu vestibular. E hoje eu quero te fazer um convite, nós vamos falar um pouquinho sobre as misturas, tá? Já falamos na aula anterior sobre substâncias puras, você que não assistiu, volta lá, acompanha nossas aulas, tá? Aprende sobre substância pura, que vai te ajudar a entender a aula de hoje, tá? Se você não ainda assistiu a aula de substância pura, volta nessa aula, dá uma assistida, faz a tua revisão, aí você começa essa nossa aula aqui de misturas, que é a aula de hoje. Então eu quero te convidar aqui a acompanhar o nosso slide, né? Nós vimos na aula passada que a substância pura, ela tem fórmula definida. E trazendo para as misturas, eu não tenho mais uma fórmula definida. Então, quando a gente traz uma definição para mistura, vou colocar aqui, ó, não possui fórmula química definida. Como assim? Eu não posso representar uma mistura por uma fórmula. Vou te dar um exemplo. Tu conhece a velha e importante fórmula da água, né? A molécula da água, que a gente termina chamando de fórmula da água, né? O H2O. Então, eu tenho ali água pura. Mas, eu também conheço a fórmula do sal de cozinha, do NaCl, né? O cloreto de sódio. Tu conhece a fórmula da água, substância pura, H2O, que é uma fórmula. Tu conhece a fórmula do sal de cozinha, o representante do sal de cozinha, né? O cloreto de sódio, NaCl, também substância pura. Mas tu não conhece a fórmula da água salgada. Porque a partir do momento que eu coloco esse sal na água, ele dissolve ali na água, os dois estão ali juntos, eu tenho uma mistura. Então eu não tenho mais uma fórmula definida. A mistura não tem fórmula definida. Quando eu fizer uma referência a uma mistura, eu vou me referir com algum termo especial para mistura, eu vou citar o que tem nessa mistura, mas eu não vou mais usar uma fórmula. Quer ver um outro exemplo interessante? É quando nós falamos do petróleo. Tu já ouviu alguma vez falar da fórmula do petróleo? Eu tenho certeza que não. Porque o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos separados, isolados, têm suas fórmulas. Pentano, butano, hexano, octano, propano, todos têm suas fórmulas porque são substâncias puras. Mas eles estão misturados no petróleo. Aquele líquido escuro, precioso, ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Tu tem a fórmula deles separados, mas tu não tem a fórmula do petróleo. Então isso prova que ele é uma mistura. Eu estou no supermercado lendo um rótulo de um material e lá ele costuma te dar a descrição do que eu encontro sem usar fórmulas, porque eu tenho muitas misturas ali, tá? Então eu comecei com essa definição, não possui fórmula, substância pura possui. Uma outra coisa importante que eu não posso esquecer é que a mistura, ela também pode sofrer fusão, não tem problema, não é só a substância pura que sofre fusão. Só que ela sofre a fusão em uma temperatura variável. A temperatura de fusão ela não é constante, tá? Temperatura variável. Tu vai ver isso no gráfico já já. Tiago, eu posso promover a ebulição de uma mistura? Pode, não tem problema. Só que vai acontecer em uma temperatura também variável. O contrário do que nós temos na substância pura. Então, substância pura tem fusão e ebulição constante. A mistura tem fusão e ebulição variável, tá? Já sei, então, o que é mistura, né? A mistura, eu posso também definir que é a união de uma ou mais substâncias puras sem reação química. Se você colocar ali no mesmo recipiente substâncias diferentes, desde que não ocorra uma reação, você tem uma mistura. Tiago, mas como é que eu vou saber se é mistura ou não? Eu não entendi muito bem esse negócio de reação. Bora exemplificar aqui. Eu vou pegar aqui a água, colocar no recipiente e vou colocar areia. Aí eu pergunto para vocês aí de casa. Se eu colocar areia na água, vai produzir alguma coisa nova?
de repente vai surgir alguma coisa ali que não existia? Não. Eu continuo com água e areia, então isso é uma mistura. Tá? Eu tenho os dois ali mantidos, então isso é uma mistura. Outro exemplo. Eu vou pegar água e vou colocar o sal. O máximo que vai acontecer é a dissolução do sal, né? O sal vai dissolver. Mas eu continuo ali tendo sal e água, isso não vai produzir nada novo. Eu não tenho a produção de uma substância nova. Então, é um exemplo de mistura. Tiago, quando é que tu tem, então, uma reação? Te dar um exemplo. Eu pego um recipiente e coloco gás hidrogênio. Pá, coloquei gás hidrogênio. Depois eu coloco gás oxigênio. Coloquei duas substâncias diferentes. H2 e O2. Duas substâncias simples, né? Gás hidrogênio e gás oxigênio. Aí eu forneço uma faísca elétrica. Com essa faísca elétrica eu percebo que aquilo ali se transforma em água. Eu tinha hidrogênio e oxigênio, não tenho mais. Agora eu tenho água, eu tenho uma substância diferente, uma substância nova. Então isso não pode ser uma mistura. Isso é uma reação química, porque eu não tenho mais gás hidrogênio e gás oxigênio. Eu tenho H2O, eu tenho água. Então, para ser uma mistura, não pode ocorrer uma reação. Tá? Então, coloque isso em tua cabeça. E fica tudo fácil, fica tudo tranquilo. E se eu já sei que a mistura é a união de uma ou mais substâncias, eu posso classificar. Só que eu não vou classificar por fórmula, porque ela não tem fórmula. Eu vou classificar pelo número de fases. Então eu vou agora observar quantas fases tem a mistura, quantos aspectos. O que seria uma mistura homogênea? Aquela que só tem uma fase, um aspecto. E a heterogênea tem várias fases. A mistura homogênea é aquela que só tem uma fase. Você juntou mais de uma substância, mas só tem um único aspecto. Por exemplo, água e sal de cozinha. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Água e sal, ó, é um bom exemplo. Posso colocar aqui também água e etanol, que é o nosso álcool combustível. Se eu colocar etanol e água juntos, vai ter uma única fase. Tu vai olhar para essa mistura e vai dizer, olha, está tudo incolor. Só tem um aspecto. Se eu colocar sal na água, eu não vou enxergar o sal. E detalhe, nem o microscópio vai enxergar porque ele está dissolvido. Continua tendo uma única fase. Tá? Só tem uma fase, nem o microscópio pega. Então está aí a minha mistura homogênea. A minha mistura heterogênea, ela tem mais de uma fase. Exemplo de mistura heterogênea, turma, se encaixa aqui, ó, quando eu tenho, por exemplo, aqui água e areia. Eu consigo, a olho nu, perceber a água e a areia, nem preciso do microscópio. Então eu tenho duas fases, mistura heterogênea. Outro exemplo que tu pode fazer em casa também tranquilo é se tu colocar água e óleo juntos. Pode experimentar, ó, colocar água e óleo. Tu não tem solubilidade do óleo na água, né? Eles não um solubilizam o outro pela diferença de polaridade que existe entre eles. Mas eu tenho duas fases. Tiago, se eu tivesse água, óleo e areia, eu tenho três fases. Eu enxergo a água, enxergo o óleo e enxergo a areia. Eu estou enxergando, então nem preciso colocar o microscópio, tá? Nem preciso analisar via microscópio. Mas eu já tenho aqui três fases caracterizando mistura heterogênea. Então, o número de fases vai me dizer o tipo de mistura. Muito fácil, muito tranquilo. Sendo assim, vamos analisar o gráfico da mistura, tá? Eu falei para vocês agora há pouco, logo no comecinho da aula, que a mistura ela tem fusão. Só que essa fusão ocorre em uma temperatura, o que, turma? Variável. Ela também tem ebulição. Só que a ebulição, ela também ocorre em uma temperatura variável. E esse gráfico vai mostrar isso. Então, eu quero que tu me ajude na análise do gráfico. Bora colocar aqui em azul, né? Olha, eu tenho, a princípio, um sólido que eu estou aquecendo. Pois eu tenho aqui o aquecimento do sólido que eu estou marcando aqui de azul.
Lembra que o próximo patamar não é o líquido ainda, né? É a primeira mudança de estado. Então, meu próximo patamar aqui é a fusão. Pronto, a fusão está aqui de vermelho e ela não está ocorrendo em uma temperatura constante. Perceba que a fusão está iniciando em uma temperatura aqui que eu chamei de temperatura 1 e finalizando em uma outra temperatura que eu chamei de temperatura 2. Então, ela está variável. Ela começa numa temperatura e termina em outra. Fusão variável. Mas realmente ela vai fundir, só que numa temperatura agora variável. Eu consegui que esse sólido se transformasse em líquido e eu estou aquecendo esse líquido com o objetivo que ele mude de estado de agregação, né? Que ele sofra a ebulição. Então a ebulição ela está acontecendo, vocês podem perceber aqui no próximo patamar, eu tenho a minha mudança de estado. Essa ebulição ela ocorre, mas não ocorre em uma temperatura constante. Se você ligar os pontos, você vai perceber que a ebulição começou na temperatura 3 e finalizou na temperatura 4. Não está constante, turma. Aquela nossa previsão, né? Temperatura variável. E assim eu tenho uma mudança de estado, a ebulição aconteceu, já tenho aqui o estado gasoso, ó, que está sendo aquecido aqui. E esse gráfico nos apresenta, né, a mudança de estado de uma mistura, né, o estado de agregação de uma mistura. E o que chama a nossa atenção é a fusão e ebulição, que ela ocorre de maneira, né, em uma temperatura variável. Diferente da substância pura. Se você que assistiu a aula anterior percebeu que o gráfico da substância pura tinha fusão constante e ebulição constante. Minha gente, está aí um gráficozinho fácil, tranquilo, que eu tenho certeza que tu pode printar, né, no início da apresentação do gráfico e depois tentar analisar essa fusão e ebulição. Só que eu quero te mostrar algumas particularidades, alguns casos especiais de mistura, tá? Eu não sei se você já ouviu falar da famosa mistura eutética e mistura azeotrópica. São dois casos particulares de mistura. Tiago, mas como é que eu vou conseguir identificar isso? O que é uma mistura eutética? Olha só como é que tu identifica de uma maneira bem simples. Tu consegue identificar pelas mudanças de estado. A mistura eutética é aquela que tem fusão constante, mas a sua ebulição é variável. E galera, a mistura eutética é toda e qualquer mistura que se encaixa nessa característica aqui, nesse perfil aqui de mudança de estado. Se eu estou analisando um gráfico e percebo que a fusão está constante e a ebulição está variável, pode ficar tranquilo que é uma mistura eutética. Vocês perceberam que é como se eu estivesse misturando o gráfico da substância pura e da mistura, né? Eu tenho fusão constante, que é o que eu encontro na substância pura, mas tem ebulição variável, que é o que eu encontro na mistura. Mas isso é chamado de mistura eutética, tá? Principais exemplos de misturas eutéticas são as ligas metálicas, tá? Algumas ligas metálicas, elas possuem essa característica aqui de fusão constante e ebulição variável, então são misturas eutéticas. Lembrando que ligas metálicas são misturas de metais. E a mistura azeotrópica, né, ela também é fácil de ser identificada, porque é aquela que eu tenho fusão variável e ebulição constante. O contrário da mistura eutética, gente. Olha aí como é que é simples. A fusão ela vai começar em uma temperatura e terminar em outra, enquanto a ebulição vai ser constante, tá? Toda mistura que se encaixa nessa característica aqui, ela é uma mistura azeotrópica. Exemplo de mistura azeotrópica é a mistura de água e etanol em certas proporções. Não é qualquer proporção ali de volume entre eles, não. Em algumas proporções eles caracterizam mistura azeotrópica, tá? Mas tu não precisa ficar decorando isso. Ah, eu tenho que decorar quem é mistura eutética azeotrópica. Não. Tu tem que lembrar do perfil de cada uma, da característica de cada uma nas mudanças de estado. E assim tu analisa o gráfico e consegue chegar numa conclusão.
Bora deixar isso mais fácil. Bora desenhar esses gráficos. Vamos lá, os gráficos dessas duas misturas. Eu vou fazer aqui o desenho de um gráfico e tu vai classificar esse gráfico para mim. Nesse gráfico eu tenho a temperatura aqui em graus Celsius, né? Espera aí, deixa eu ajeitar que eu coloquei aqui do lado errado, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha temperatura. Pronto. E eu vou começar aquecendo um sólido. Estou aquecendo aqui um sólido. Deixa eu colocar aqui o segundo patamar. Vou aquecer mais um patamar e o último. Espera aí, que história é essa? Eu estou aquecendo a princípio aqui um sólido, como eu te falei. Se eu estou aquecendo, eu sei que esse sólido em algum momento vai entrar em fusão. Ele vai fundir. O próximo patamar, tu lembra da ordem dos nossos gráficos? Ainda não é o líquido. Entre um estado de agregação e outro, eu tenho a mudança de estado. Entre o sólido e o líquido, eu preciso ter a mudança de estado. Então, o próximo patamar ainda não é o líquido, é a fusão. Vou colocar de vermelho aqui. Vou colocar de verde, né? Para ficar diferente aqui as cores. Fusão. Beleza. A fusão aconteceu e eu tenho o líquido. Esse líquido está sendo aquecido. Ah, Thiago, o próximo patamar já é o gás? Ainda não. Claro que vai chegar um momento que esse gás, esse líquido vai virar gás, vai entrar em ebulição. Mas eu tenho que lembrar que entre um estado e outro eu tenho a mudança de estado. Então, meu próximo patamar é a ebulição, que eu estou já escrevendo aqui em cima, ó. Ebulição. E finalmente a ebulição chega ao fim aqui, né? Finaliza e eu tenho o gás que está sendo aquecido, ó. Tá aí o meu primeiro gráfico. Será que tu consegue classificar esse gráfico para mim? Será que tu consegue tirar uma conclusão aí para a ebulição? Deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Vou colocar aqui de amarelo. Observem a ebulição. Espera aí que não saiu. Observa a ebulição aí, ó. Ela está ocorrendo em uma temperatura constante, galera. Olha a temperatura aqui, ó, de início e fim. É a mesma. Então, eu tenho fusão constante. E quando eu olho para a ebulição, eu tenho uma ebulição variável, ó. Começa numa temperatura, termina em outra. Eu vou criar valores para ficar mais fácil para a gente. Eu vou inventar aqui a fusão, vou colocar aqui 20 graus Celsius. E a ebulição eu vou dizer aqui que começou em 120 e terminou em 130, só para ficar mais fácil de entender. A fusão está constante, mas a ebulição se encontra variável. Se eu tenho fusão constante e ebulição variável, se trata de quê, turma? Que gráfico é esse? É o gráfico da minha mistura eutética. Mistura eutética. Tá? Fusão constante e ebulição variável. Se eu tivesse o gráfico contrário dessa, né? Fusão variável e ebulição constante, mistura azeotrópica. Vou fazer esse desenho aqui do lado, ó. Fazer aqui o desenhozinho aqui desse gráfico aqui bem do lado, ó. Pronto, vamos lá, vamos montar o esquemazinho aqui de verde. Eu tenho inicialmente um sólido que está sendo aquecido. Esse sólido entra em fusão. Lembra que o próximo patamar é a fusão. Ele se transforma em líquido que está em aquecimento. Aí eu tenho o quê? Que é o próximo. E aí, o próximo é o quê? Ebulição, ó. E finalmente, depois da ebulição, o estado gasoso. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que a fusão está começando em uma temperatura e finalizando em outra. Eu vou inventar aqui que começou em 10 e terminou em 20. Então eu tenho uma fusão variável. Fusão variável. Mas quando se trata da ebulição, ó, eu tenho uma ebulição ocorrendo em uma temperatura fixa. Vamos imaginar aqui que é de 115. Então, eu tenho uma ebulição constante.
Se eu tenho fusão constante, fusão variável e ebulição constante, eu tenho uma mistura o que, galera? Mistura azeotrópica. Então, eu estou aqui para te mostrar que graficamente você consegue classificar essa nossa mistura. Minha gente, meu aluno, eu quero finalizar aqui nossa aula, tá? Não esquece de revisar, revise os gráficos das misturas e eu já te espero para a nossa próxima aula e desejo bons estudos a todos. Um abraço.